Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de software livre. Nós estamos abordando nessa série de vídeos o Google Forms, que é um aplicativo da Google para criar formulários. Nesta videoaula específica nós vamos mostrar como preparar uma prova, um teste. Essa videoaula tem como público-alvo professores, alunos e pesquisadores, e a gente está mostrando nesta aula específica como preparar uma prova, como elaborar um teste. Então eu vou sair aqui, vou entrar no meu Google Drive, vou criar um novo formulário, vem em mais, formulário, vem aqui em formulário em branco. O Google cria para mim um formulário novo, em que eu vou definir um título aqui, ó, exemplo de prova / teste. Vou poder colocar uma breve descrição. Por padrão, o Google coleta o e-mail do aluno que está enviando a resposta e já me adiciona uma pergunta aqui. Então, eu já havia preparado preliminarmente algumas perguntas que a gente vai adicionar neste formulário. Como eu quero que esse formulário seja um formulário de teste, eu venho aqui em configurações, clico em testes, clico em criar teste e vou deixar marcada a opção liberar a nota imediatamente após o teste. O que isso significa? Que depois que o aluno responder, ele já recebe a nota final. Ele também tem aqui ativadas essas opções que mostram para o aluno quais as respostas que ele deveria ter assinalado e quais ele não assinalou, e os valores de cada resposta. Aqui em apresentação eu mantenho o padrão do Google. Aqui eu informo que ele sempre deverá enviar uma cópia da resposta do teste para o aluno. Então, quando o aluno clicar em enviar, vem uma cópia para o professor, uma cópia para o aluno. Vou clicar em limitar a uma resposta, de tal forma que o aluno só possa enviar uma única resposta. Eu vou salvar e agora eu vou adicionar as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é essa aqui. Eu vou copiar aqui na opção de pergunta. Vou colocar sim, ele já coloca. Vou colocar não, é uma opção do tipo múltipla escolha, ele pode responder ou uma ou outra. Vou tornar essa pergunta obrigatória, quer dizer, o aluno é obrigado a responder essa pergunta. E ele tem aqui, ó, quando eu habilitei lá a opção de teste em configurações, ele adicionou esse item aqui, que é a chave de respostas. Como é que funciona? Basta que agora o professor assinale aqui qual é a resposta correta e informe quantos pontos vale esta pergunta. Então, eu estou dando a resposta da pergunta e estou dizendo para o Google qual é a resposta, quantos pontos vale essa pergunta. Aí eu adiciono uma segunda pergunta, venho aqui, pego a minha pergunta que eu já havia preparado, coloco aqui a pergunta. Se eu tenho aqui uma série de possibilidades, eu copio, venho aqui, colo, o Google automaticamente coloca os itens. E aí eu quero que essa pergunta é uma pergunta em que cidades o aluno do curso vai estudar. Então, o aluno que se matricula no curso de Engenharia de Petróleo vai estudar, na verdade, em 2 cidades. Então, eu tenho que informar aqui e responder em quais são as cidades que ele vai estudar. Nessa pergunta de cima era apenas a opção sim ou não. Nessa pergunta de baixo ele vai ter que assinalar 2 opções, então eu tenho que mudar, não é múltipla escolha, é caixa de seleção, de tal forma que ele possa selecionar mais de uma. E agora eu vou informar a chave de resposta, que é Campus e Macaé. Ele faz o ciclo básico em Campus e o ciclo profissionalizante em Macaé. E informo que o peso dessa resposta é 40 pontos e dou um concluído. Finalmente, eu adiciono a última pergunta. Eu venho aqui, pego a última pergunta, colo, ou eu digito diretamente no Google Forms, seleciono aqui as minhas possíveis respostas, coloco aqui as minhas possíveis respostas. Aqui, novamente, é uma pergunta. Um curso de engenharia no Brasil é dividido normalmente em... Nesse caso, são 2 respostas. Então, eu tenho que mudar de novo para a caixa de seleção e eu tenho que informar para o Google que é obrigatória e que a chave de resposta é ciclo básico e ciclo profissionalizante. E o número de pontos são 30 pontos. Concluí. Então, o que eu fiz? Criei um formulário novo, informei que esse formulário era um formulário de testes,
Coloquei a primeira pergunta, informei que era obrigatória e dei a nota e a resposta correta. Criei a segunda pergunta, cliquei que era obrigatória, dei a nota e a chave correta de resposta, está aqui. A terceira pergunta eu informei quais eram os itens corretos, chave de resposta, 30 pontos. Essas duas últimas caixas de seleção, de tal forma que eu posso enviar para os alunos esse questionário. Eu também posso fazer um teste clicando aqui em visualizar. Então, quando eu envio para os alunos, o que eles vão ver? Exatamente o que eu vou ver quando eu clicar aqui em visualizar. Eu tenho que informar um e-mail, a resposta, eu vou botar aqui um item errado e vou botar aqui 2 itens corretos. Vou enviar. Então, esse é o formulário que o aluno recebe, ele preenche o e-mail dele, para que o professor possa identificar quem que respondeu. Aqui ele tem resposta da primeira pergunta, resposta da segunda pergunta, resposta da terceira pergunta. O aluno sabe quantos pontos vale cada pergunta, aparece aqui. Ele sabe que é obrigatório e aí ele sabe também que ele vai receber uma cópia no e-mail dele. Ele vai enviar, aparece essa informação de que a resposta que ele enviou foi registrada pelo Google. E ele pode ver a pontuação. A gente habilitou lá para o Google mostrar a pontuação para o aluno. Então ele já sabe que tirou nota 6, 60 de 100. Tem o e-mail dele. Aqui informa que a primeira pergunta ele acertou, está em verde, ganhou 30 pontos. A segunda pergunta informa os itens verdes são os que ele acertou, o item vermelho que ele errou, ele não ganhou os pontos. E a terceira pergunta ele acertou, então em verde ele ganhou 30 pontos. Então, depois que ele envia a resposta, ele consegue verificar o que ele acertou e o que ele errou. Esse tipo de situação você pode utilizar quando você sabe que o aluno vai responder essa prova de casa. Se eles estiverem respondendo numa mesma sala de aula, vários alunos, então é melhor não habilitar essa possibilidade de ele já ver o resultado. Você envia o resultado posteriormente, até para que um não possa ver a resposta do outro. Então esse formulário ele foi enviado para alguns alunos da disciplina de Introdução à Engenharia e a gente vai dar uma olhada agora nas respostas que foram coletadas. Então eu preparei a prova, enviei a prova e eu tenho aqui algumas respostas. Quando eu vou analisar as respostas, eu tenho um resumo que o Google me elabora, que informa todas as respostas de todos os alunos. A gente teve 4 alunos que enviaram respostas e as respostas estão aqui. Então eu tenho aqui algumas respostas, nota mediana, intervalo de pontos para a primeira pergunta. Aqui tem a segunda pergunta, quem respondeu e a pontuação. Aqui a primeira pergunta, a pontuação. Aqui o gráfico que mostra que 3 acertaram e 1 errou. Aqui mostra a segunda pergunta, para cada item, quantas vezes as pessoas responderam. Uma pessoa respondeu Rio de Janeiro, 4 pessoas digitaram Campos, selecionaram Campos e 4 em Macaé. E aqui as pessoas acertaram ciclo básico e ciclo profissionalizante. 4 responderam ciclo básico, 2 responderam ciclo profissionalizante. Então eu tenho aqui um resumo das respostas com gráficos que o Google elabora. Eu tenho aqui a possibilidade de ver as respostas individuais. Então esse aluno, que é o 1 de 4, foi o primeiro que respondeu, está aqui o e-mail dele, a resposta da primeira pergunta, a resposta da segunda pergunta e a resposta da terceira pergunta. De tal forma que eu posso ver um resumo de todas as respostas ou as respostas individuais. Então, se eu tenho perguntas descritivas, eu vou poder ver uma por uma as respostas que o aluno deu e vou poder dar uma nota, se não for um sistema de nota automática. Além de obter um resumo preparado pelo Google, ver as notas individuais, eu também posso clicar aqui e ver uma planilha que tem a informação de data e hora em que o aluno respondeu, o e-mail do aluno, quantos pontos ele tirou e a resposta para cada uma das perguntas. Eu tenho aqui pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e as respostas que o aluno deu. Então eu posso examinar os resultados de 3 formas diferentes. Um resumo elaborado pelo Google, as informações individuais ou através de uma planilha. De tal forma que o Google Form ele é muito fácil de utilizar e a gente conseguiu concluir aqui a nossa última tarefa desse conjunto de aulas sobre o vídeo
videoaula sobre o Google Forms, em que a gente viu nesse item como elaborar um teste. Basicamente, cria um formulário, coloca uma série de perguntas, ativa como sendo um questionário de prova, dá as notas, chave de resposta, você informa qual é a resposta, qual é o peso, e o Google vai calcular para nós e divulgar os resultados finais, de tal forma que é bem simples de usar. O que eu vou pedir para vocês agora é que façam exemplos do Google Forms em casa, quer dizer, crie um formulário, envia para os seus colegas, obtenha respostas, faça análise de resultados de diferentes maneiras, analise os resultados da planilha, e como atividade complementar vocês podem utilizar uma extensão. Vocês deem uma olhada nas extensões do Google relativas ao Google Forms, instala essa extensão complementar, testa ela, que vocês vão verificar que o Google Forms é extremamente fácil de usar para elaborar um questionário, um levantamento de dados, uma prova, e com essas extensões você tem uma série de outras possibilidades que são muito bacanas e muito práticas para alguns trabalhos de aula, para alguns trabalhos de pesquisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo e-mail ou deem uma olhada na página para ver se tem alguma informação extra sobre o Google Forms. Eu agradeço a presença de vocês e a gente se vê numa próxima aula.